Opa! Bom, o capítulo começa com Su, a mãe dela e os diretores da empresa na reunião. Su fala que a maioria deles já deve estar ciente sobre a agenda específica para a reunião do conselho e que originalmente era uma pequena questão, mas já que eles estabeleceram essa reunião do conselho, Su fala que deixa claro que todos ali estão livres para mostrar oposição, mas que também demonstram um argumento lógico para tal oposição e não insistindo na oposição apenas pela causa da oposição. As pessoas presentes ali apenas pensam que esse aviso foi poderoso e devido ao aviso do Prota na noite passada, um deles pensa que felizmente ele já sabia da situação, pois caso contrário seria difícil de se adaptar a alguém como a mãe da Su. Então a mãe da Su aplaude e diz que nada mal e que ela realmente impressionou a mãe dela hoje, mas em tom alto ela fala sobre a questão de hoje não é viável e ela fala que Zoudar está na companhia há uma década trilhando seu caminho, indo de gerente de segurança da fábrica para gerente do escritório principal e sempre cumprindo suas obrigações com diligência e profissionalismo. E ela pergunta se eles não acham que se eles deixarem ele partir assim, não irá abalar os corações de outros funcionários veteranos e pergunta se eles não acham que o ponto dela é racional. Um diretor diz que faz sentido, outro fala que sim e que também tem o mesmo pensamento. Enquanto isso, a mãe de Su diz em pensamento que Su não refutou nada e a maré dos diretores do conselho virou para o lado dela novamente e que é ótimo e que ela vai prosseguir. Então ela fala que de manhã Su disse para deixar Zoudar renunciar por conta própria e compensá-lo em particular, mas ela fala que ele tem o direito de recusar e que se o rejeitar forçadamente, isso pode levar à arbitragem e à atenção da mídia pelos concorrentes dele e que por isso também pode causar flutuações do preço das ações. Um dos diretores fala que concorda com a opinião dela e que realmente há o risco. Outro diretor diz que também acha isso. Su fala em pensamento que como esperado da mãe dela. Então Su fala que é como discutir sobre o marido estar certo e a esposa estar certa e que não há motivo em continuar a discutir, pois não irão chegar em lugar nenhum assim. E ela fala para eles fazerem uma votação direta e aqueles que concordam com a proposta dela é para levantar a mão. A mãe de Su fala que desafia a eles fazerem isso e então um diretor levanta a mão e ela já fala que é um milagre que alguém levantou a mão e depois ela nota que mais diretores levantaram a mão e em pensamento ela diz que é impossível e além de Yao Honglin, até Pei Cheng-he, Sun Haomin, Wang Wensheng e Song Yaoming. E se pergunta se até a Shen Lei, e ela fala que não se importa com os outros por agora, mas Shen Lei, ela entrou na empresa como secretária de finanças depois de se formar na universidade e que foi ela que a promoveu passo a passo ao cargo atual dela e que exige uma explicação dela. Su já pede à mãe dela que não influencie nos votos dela e que eles irão continuar. A mãe de Su, apenas irritada, coloca a mão na cabeça. Então um dos diretores se encaram. Isso se lembra do Prota falando que nem todos precisam falar ativamente e que algumas pessoas só precisam ver a atitude dela e demonstração de poder e firmeza e eles seguirão naturalmente a tendência para apoiá-la. Então Su reflete que parece que ela precisa ser ainda mais convincente. Então ela pergunta quem mais vai apoiar ela e bate na mesa. Então um dos diretores dá uma tossidinha para chamar atenção e levanta a mão. E ele é Tang Deyang e é o mais velho do grupo e é o irmão mais próximo e confiável de Su Huyen. A mãe da Su diz irmão Deyang e que mas ele fala cunhada. Su cresceu e ela viu o que Su se tornou. Então irritada, ela bate na mesa e diz que é besteira e fala que eles ainda só têm 9 votos e que ela quer ver quem quer causar problemas com o Sr. Su e ela e que a mesa de resoluções requer 2/3 dos votos para assuntos de maior importância e 1/3 para assuntos de menor importância e que o assunto de hoje é de menor importância. Portanto, mesmo que só tenha metade, Su ainda precisa de mais um voto e a mãe da Su bate novamente na mesa. Isso se lembra do que o Prota falou para ela e o Prota fala que a chave não é sobre converter a mesa, mas sim sobre fazer a mãe dela desistir e que o próximo passo é o último tiro e o que vai definir o sucesso ou a derrota deles. Então Su pensa que é agora e pergunta se a mãe dela tem certeza disso.
A mãe dela responde que ela vai fazer desse jeito e pergunta qual o problema, e que ela é a mãe dela e pergunta se ela não pode mais a controlar. Su responde a ela que ela pode não votar a favor dela, já que é a esposa do presidente, e que então todos eles vão ouvir ela. Então Su pergunta se tudo isso é para o interesse dela ou para o interesse da empresa, e que espera que ela possa pensar claramente sobre o que ela está fazendo hoje, e pergunta a ela por quanto tempo que ela quer que eles sejam motivo de piada como família na frente dos outros. A mãe da Su, em pensamento, reflete que se eles não deixarem isso passar, e se a proposta da Su não ser aprovada, vai gerar um enorme conflito na empresa Su, daqui para frente, e dividirá a mesa de diretores em 2 grupos, e isso vai gerar um caos na empresa, e uma performance negativa, e que as ações também vão cair, e com isso, não vai ter esperança da Su ter sucesso na empresa, e com conflitos internos, a empresa vai entrar em falência e colapsar. A mãe da Su arrasta a cadeira e pensa o que aconteceu com a família deles, e que não importa, e ela vai embora dali. Então Su pergunta quem mais irá apoiar ela, e quem se opõe. Então todos levantam a mão, e Su diz que parece que todos concordam, e que então está aprovada, e que a reunião está encerrada, e que a partir desse momento, tanto a família Su quanto o grupo de Infu irão mudar completamente. Já em outro lugar, vemos o Prota falando no telefone com o Sr. Lu. O Sr. Lu pergunta se o Prota tem algum tempo livre, e pergunta que tal eles almoçarem juntos. O Prota pergunta se está acontecendo algo, e o Sr. Lu diz que o Prota realmente gosta de ir direto ao ponto, e que ele de fato tem alguns assuntos que precisam da ajuda do Prota. O Prota, escutando isso, reflete que ainda é cedo para a reunião programada com o agente duplo, e o Prota fala para o Sr. Lu que ele irá agora mesmo. Então, na residência de Uefu, na parte oeste da cidade, o Sr. Lu fala que o Prota finalmente chegou e que ele não tem ideia, e ele pede para o Prota dar uma olhada na cabeça dele, e ele mostra um machucado, e o Prota pergunta como foi o primeiro amor dele. O Sr. Lu o pega pelo braço e o diz que ele não está brincando, e que ela jogou uma xícara de chá nele e o expulsou, e ele pergunta se o Prota não tem um jeito de fazer com que ela e a mãe dela o aceitem. O Prota o diz para ele não se apressar, e que esse tipo de coisa só pode ser resolvido gradualmente, e que tudo ficará bem, e pede para o Sr. Lu se sentar por enquanto. O Sr. Lu fala para o Prota que ele sabe muito sobre a situação dele, e que é o filho dele, a própria carne e o sangue, e que ele não pode mais esperar. Então eles se sentam, e enquanto o Prota coloca chá no copo, ele pergunta ao Sr. Lu o que ele fez. Ele responde que foi atrás dela, e comprou um buquê, um anel de diamante e um colar, e até comprou uma Ferrari para o filho dele. Então o Prota diz a ele que ele está dando a ela a impressão de que ele está tentando comprá-la com dinheiro, e que ela conseguiu superar situações quase impossíveis no passado, e agora não é possível para ela voltar para ele apenas por causa de dinheiro, e que as coisas que ele está fazendo são vistas como um insulto e nojo aos olhos dela. Então o Sr. Lu lembra dela o avisando que se ele bater na porta dela novamente, ela irá se mudar para o exterior, para que ele não possa mais mexer com eles. E ele pergunta se então é assim, e que não é de se admirar, e pergunta ao Prota se tem alguma solução. E o Prota fala que sim, e que existe 2 opções, e que a primeira é começar com o filho dele, e levará algum tempo, mas pelo bem da criança, ela certamente o perdoará aos poucos. Já a segunda opção pode ser resolvida rapidamente, e até hoje. Então o Prota pergunta qual que ele quer escolher, e o Sr. Lu responde que é a segunda opção que ele quer escolher, e pergunta ao Prota o que ele sugere que faça. O Prota responde que esse método é rápido, mas, e o Sr. Lu fala para o Prota não se preocupar com isso, que transferir dinheiro não é um problema, e que ele pode transferir agora mesmo, e fala vamos. Mas o Prota diz a ele que nem tudo se resume a dinheiro, e que o método não é complicado, é apenas que ele terá que suportar algum sofrimento. O Sr. Lu diz que não tem medo de suportar sofrimento, e pede para o Prota apenas dizer o que fazer, que ele irá fazer. Então o Prota chega perto dele e diz que se ele pode ser implacável e deixar de lado o orgulho, então podemos fazer assim, e é censurado para nós o que ele fala para o Sr. Lu. Então mais tarde, vemos o Sr. Lu batendo na porta dela, enquanto o Prota está na sala de monitoramento no complexo residencial Zhouwang Garden, na estrada Jingjiang, no distrito de Nancheng. E em pensamento, o Prota diz que a partir daqui é com o Sr. Lu,
Então o Sr. Lu diz Xiaofeng Xiaofeng e pergunta se ela está em casa, e ela responde que não está em casa e que ela está no Vasco e que não era para ele voltar ali novamente. O Sr. Lu pede para ela abrir a porta primeiro e ele só, mas ela abre a porta e já fala gritando e pergunta o que ele ainda está fazendo ali e até quando ele vai continuar assim, e o manda sair dali. O Sr. Lu responde que não e que ele trouxe comida para ela e que é Jianbing, estilo Tianjin, e pergunta se ela lembra quando eles não tinham dinheiro e costumavam a comer isso o tempo todo. Ela, com raiva, dá um tapa e derruba o lanche e diz que não quer o negócio que ele trouxe e manda ele ir embora. O Sr. Lu se abaixa e pega o lanche, mas então o filho dele aparece e pergunta o porquê ele ainda está pegando as coisas e pede com educação para que ele saia dali de uma vez. A mãe dele fala para ele que não é da conta dele e pergunta se ela pediu para ele sair e o manda voltar para dentro. O Sr. Lu fala para ela não ficar brava na frente da criança, então os dois continuam lutando assim por meia hora, e então chega o segurança e fala que estavam observando há meia hora pelas câmeras de vigilância e pergunta se eles sabem que estão perturbando os vizinhos e que já houve reclamações. O Sr. Lu pede desculpa e diz que isso tudo foi por causa dele e pede desculpa novamente. Então um do segurança diz que se a família quer discutir, que faça isso em casa e não perturbe os vizinhos. Ela pergunta aos guardas quem diz que eles são relacionados ao Sr. Lu e que ela não o conhece e que ele veio os incomodar, e fala que os guardas chegaram bem na hora e pede para tirarem essa pessoa dali agora. Então o guarda já pega ele no braço e pergunta se ele ouviu isso e que eles disseram que não o conhecem e que então é para ele parar de causar problemas ali, e fala para eles irem embora. O Sr. Lu diz que não vai embora e que ele está falando com a esposa dele e pede para eles o soltarem. Então ele bate na mão do guarda, que pergunta o porquê dele ainda está gritando com as pessoas assim, e o Sr. Lu pergunta e daí se ele quiser gritar com eles e os manda saírem dali e pergunta se eles acham que é da conta deles se um casal de idoso está discutindo. Então o guarda fala que esse velho não apenas insulta as pessoas, mas também as ataca fisicamente. Então um guarda já dá um chute no estômago do Sr. Lu e fala que foi ele quem atacou primeiro e fala para os outros guardas ensiná-lo uma lição. Então os guardas começam a descer o cacete nele e o Sr. Lu fala que se eles têm coragem, vai em frente e o elimine, e que ele não vai sair mesmo que seja eliminado, e que sem a esposa e o filho dele, a vida não faz sentido para ele de qualquer maneira. Então alguém fala para ele parar de fingir ser sentimental, e enquanto isso, o Prota observa tudo o que está acontecendo lá, e fala que a atuação do Sr. Lu é bastante detalhada, e que se ele não estiver enganado, isso deve estar acontecendo em breve. Então o filho do Sr. Lu diz para não bater no pai dele, e a ex dele fala para não bater mais. Então um guarda dá um soco na boca do Sr. Lu, e o filho dele pergunta como eles atrevem a bater no pai dele e que hoje ele vai. Então a ex dele grita que chega e que parem de bater nele agora mesmo, e ela vai perto dele e fala para ele se levantar. Então um tempo depois, os guardas estão lá com o Prota e um deles fala que quase apanhou pelo pequeno chefe, e o Prota diz que todos agiram de forma realista e fala que foi um bom trabalho e que agora eles vão encerrar isso. E o Prota, em pensamento, diz que o resultado foi exatamente como ele havia antecipado, e um dos guardas fala que se o casal Lu tiver outra discussão, que é para o Prota se lembrar deles e os contratar, já que eles já têm experiência agora, e eles podem tornar a próxima performance ainda mais realista. Então pelas câmeras, o Sr. Lu dá uma piscada para o Prota, e o Prota pensa que não precisa continuar envolvido nos assuntos que se seguirem e que o Sr. Lu cuidará disso sozinho, e que agora é hora de cuidar dos negócios reais. Passando-se um tempo dali, o agente duplo que o Prota marcou de se encontrar fala que já são 3h30 e pergunta aonde o Prota se meteu e que não o diga que o Prota está brincando com ele. Já o Prota no carro pergunta quem liga para o horário e pergunta o que ele quer fazer. O agente fala que não quer discutir com o Prota e pergunta quando que o Prota virá e que apenas o deixe saber que ele. Então o Prota o corta e fala que chegará em 15 minutos. Então no café, Shudao
no distrito de Dongsheng, o Prota chega e pede desculpa por deixar ele esperando. O homem com raiva já bate na mesa e encara o Prota com uma cara de bravo. O agente duplo se chama Meng Chunyao e é o proprietário do grupo de segurança do Escudo do Dragão de Jiangnan e é membro do conselho da Associação de Segurança de Jiangnan e é representante do Congresso do Povo da cidade de Donghai. Então ele pergunta se foi o Prota que falou com ele pelo telefone. O Prota diz que foi sim e pergunta o que é isso e se ele está querendo que o subordinado dele o escute falando sobre os assuntos desagradáveis dele e depois sair para promovê-los no nome dele. Meng, com raiva, pergunta quem é o Prota afinal e bate na mesa enquanto se levanta. O Prota pega o celular e fala que realmente não gosta quando alguém usa linguajar inapropriado com ele e que parece que Meng não está interessado em ter uma conversa civilizada hoje e fala para ele esquecer então, pois o Prota vai embora e enquanto isso o Prota liga para Li Hutai e Li Hutai atende e fala que é coincidência quarto cunhado e que ele estava pensando em ligar para o Prota. Meng, em pensamento, reflete que é a voz de Li Hutai e se pergunta se o Prota é cunhado de Li Hutai e que a idade e a aparência combinam, assim como os rumores que circulam em Donghai nesses dias e que ele é realmente o Sheng. Então Li Hutai pergunta ao Prota o que há de errado e se ele tem algo que precisa da ajuda dele. O Prota responde que existe um traidor ao lado dele e acha que ele precisa lidar com ele. Li Hutai pergunta quem é e pede para o Prota falar agora e que ele irá o eliminá-lo agora mesmo. Meng, em choque, cai de joelho na frente do Prota e se segura nas pernas do Prota. E o Prota responde a Li Hutai que o ID do empregado é CO-812 e é a pessoa sob o comando dele. Li Hutai diz que certo e que irá desligar primeiro e que irá lidar com isso e logo depois eles conversam mais. Então o Prota pergunta a Meng se agora eles podem conversar direito. Meng, com medo, diz que sim, desesperadamente, e fala que o Prota realmente é irmão dele e na realidade não, e sim o tio dele e que agora eles irão subir e conversar e que eles discutirão como o Prota quiser. Então ele sobe e Meng pede para o Prota beber um chá e nisso o celular do Prota toca e o Prota atende e é o Sr. Lu que pergunta aonde o Prota está e o Prota pergunta se ele acabou de fazer as pazes com a ex dele e fala para o Sr. Lu que ele tem algumas coisas para resolver ali. O Sr. Lu fala que se está acontecendo algo com o Prota também é preocupação dele e fala para o Prota passar o endereço que ele irá imediatamente e o Prota, em pensamento, diz que bem há tempo e que ele precisa tomar influência do Sr. Lu agora e isso vai tornar as coisas mais fáceis para ele. E o Prota responde que claro para o Sr. Lu e que ele está na cidade de Donghai, no café Shudao, no segundo andar. Meng pergunta ao Prota se tem outro convidado vindo e o Prota responde que é apenas um amigo e fala para Meng não ficar ali parado e pede para ele se sentar. Meng responde que não e que está tudo bem e que se ele tiver alguma instrução ou alguma coisa a dizer, que ele vai em frente. O Prota fala para Meng que ele realmente é interessante e que ele se tornou uma pessoa de Jing Huilong há 4 anos atrás e colocando constantemente as pessoas da confiança dele como guarda de segurança nas empresas e áreas residenciais de Li Huanbing e Li Hutai, mas que 6 meses atrás a verdade foi exposta no acampamento de Li Hutai e ele escapou por pouco do cano da arma dele e então ele imediatamente se virou e se vendeu para Jing. O Meng pede para o Prota parar de falar sobre isso e que apenas odeia as instruções diretamente e que independente de serem viáveis ou não, ele se certificará de realizá-los para o Prota. Então o Prota fala que acha que Jing Huilong em breve enviará alguém para o atender. Meng fala que coletar informações sobre o Prota e lidar com ele não está sob a responsabilidade dele. O Prota fala que sabe disso e que Meng é apenas responsável por investigar as atividades dele e fala para Meng o escutar atentamente e que Jing Huilong ou seu confidante em breve entrará em contato com ele e que se ele deseja sobreviver, faça
faça o que eles arranjarem para ele fazer e pergunta se ele entendeu. Ming pergunta se deve informar com antecedência para que eles possam realizar uma performance ou algo, mas o Prota fala que não precisa e que apenas faça o trabalho dele e que não há necessidade de informar Li Hutai e que essa é a única maneira dele sobreviver. Ming fica em silêncio e em pensamento ele se pergunta se ele não precisa fazer nada e se pergunta o porquê do Prota ter ido atrás dele e que mesmo sabendo que algo vai acontecer com ele no próximo dia, e se pergunta se o Prota não irá tomar nenhum cuidado e se o Prota está esperando pela morte. Então o Prota fala para Ming que ele não precisa entender e que as pessoas em Donghai, incluindo ele, Feng Yang, Wang Xiongping, Xun Jun, Cao Feng e todos eles são insignificantes e não representam ameaça para ele e que a razão de ter encontrado é porque ele é um pouco mais interessante do que eles e que então ele só precisa o ajudar, entregar algo para Ding Huilong, mas não agora. Então o Sr. Lu fala para o Prota que ele chegou. O Prota o cumprimenta e Ming se choca. O Sr. Lu pergunta ao Ming se ele trouxe cerca de 20 ou 30 pessoas até ali e pergunta qual o problema e se ele está querendo causar problemas para o Prota. Ming fala para o Sr. Lu que ele não trouxe ninguém e que é um mal entendido, e o Prota fala que está tudo bem e que o Sr. Lu está pulando para as conclusões muito rápido e que ali todos são amigos, e Ming concorda, dizendo que sim e que todos são amigos e que o Sr. Lu entendeu mal e que ele só teve um pequeno mal entendido com o Prota, mas que já está resolvido isso e que realmente, mas então o Sr. Lu o corta e pergunta ao Prota se está resolvido, então pede para o Prota não ser educado com ele, pois os assuntos do Prota também é assunto dele e que em Donghai qualquer um que se atreva a danificar um único cabelo da cabeça dele e que ele definitivamente o cortará ao meio. O Prota em pensamento diz que é isso e que os assuntos aqui estão resolvidos e que agora que o apoio do Sr. Lu foi comprovado sobre ele, haverá uma mudança significativa sobre como eles o tratam e que Meng é a pessoa que agora estará experimentando isso e que sua percepção sobre o Prota irá mudar, mesmo sem a Li Huanbing e Li Hutai. E o Prota, Wu Sheng, ainda tem suas próprias conexões poderosas e que ele vai perceber como alguém semelhante a Ding e Li, uma figura poderosa com um antecedente terrível e uma rede de influência, e sua iniciativa vai deixar de ser impulsionada pelo medo para ser impulsionada por uma mentalidade proativa e se esforçar para fazer melhor. Então seu lado Prota toca e ele atende. E Mu fala o nome do Prota chorando. O Prota pergunta o que aconteceu e se ela está na frente da casa dele agora. O Prota avisa para Meng e o Sr. Lu que ele tem algo para fazer e voltará primeiro e fala até a próxima a eles. O Sr. Lu diz que certo e Meng em pensamento acha que a voz da mulher no telefone agora mesmo é claramente da Li Huanbing e que o Prota é realmente impressionante. Então o Prota já indo em direção à casa, fala para Mu que já está chegando e que não é para ela chorar e pede para ela falar o que aconteceu. Então ela fala que os pais dela querem enviar para estudar no exterior. O Prota pergunta se ela está chorando assim, só por isso. Ela responde que não quer ir para o exterior e que não há ninguém que possa ajudar por lá e que o Prota precisa voltar rápido, e ela começa a soluçar. O Prota fala para ela que neste caso existe uma chave reserva no lado da caixa de medição elétrica, próximo da porta da frente, e que ela pode entrar e esperar ele chegar. Então não muito tempo depois que Mu entrou na casa, Su aparece e em pensamento ela fala que deve comemorar o sucesso de hoje com o marido dela. Então ela se toca que não tem a chave da casa do Prota e os guardas falam para ela que a fechadura pode ser aberta e que ela pode entrar primeiro e que eles arranjarão alguém para que venha reparar mais tarde. Su fala que isso também pode funcionar e pede para ele fazer isso. Então o guarda abre a porta e Mu se choca com Su entrando e Su também se choca ao ver ela lá dentro. Opa pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um final de resumo, espero que tenham gostado. E se chegaram até aqui e gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos e deixar o seu like. E se quiser, deixe um comentário, que eu sempre estou respondendo todos. Então muito obrigado por ter chegado aqui e até o próximo vídeo.